E a comunicação que eu trago para esse grupo de trabalho, ela tem esse título, Impregnação e Arquivismo na Poética dos Barcos Possíveis, e ela é um recorte da minha dissertação, onde eu vou lançar um olhar sobre essa poética através de uma perspectiva arquivista, ou seja, verificando em que medida é um arquivo, o porquê de ser um arquivo e quais as características desse arquivo. Então, os barcos possíveis, eles são uma série de barquinhos de papel que eu tenho feito desde 2018, com os panfletos que eu recebo na cidade do Recife, no centro da cidade, especificamente na Avenida Conde da Boa Vista, que é uma famosa via de comércio formal e informal, e é um importante acesso a essa região portuária da cidade. E a minha investigação, ela no geral, ela se localiza geograficamente aí, mas também conceitualmente, porque eu vou propor justamente travessias, né, deslocamentos desse cotidiano da cidade para esse outro lugar aqui, né, da arte, da poética, e eu faço isso através da apropriação desses panfletos, dessas imagens que circulam no centro da cidade, e por isso mesmo essa poética acaba por refletir, de certa forma, algumas características da história atual, né, da política atual, da economia e de todos esses regimes de poder nos quais estamos inseridos, né, nos quais está inserido o público que transita nesse lugar do centro da cidade e para o qual é direcionado toda essa publicidade, né, que é feita a saber através de um regime de compartilhamento que se dá muito por essa via quantitativa, né? Os panfletos, eles são dispositivos de divulgação em massa, impressos em grandes quantidades, e eles se efetivam através desse tipo de comunicação, né? Então, o recorte que faz esse artigo é exatamente pensar daqui, né, como essa série de barcos, ela se configura como um arquivo à medida que tenta capturar essas imagens que estão pulverizadas no centro da cidade. Para isso, eu tomo como base esses três autores, o Foncoberta e o Mitchell, que vão abordar uma certa teoria da imagem, e o Foster, que vai trazer esse impulso arquivista como uma prática comum entre artistas contemporâneos, e não só contemporâneos, mas desde o pré e do pós-guerra, quando as tecnologias começam a ser difundidas, né, e o repertório de imagens e formas começa a se ampliar. Então, para falar dessa impregnação, eu parto desse princípio, né, de que a nossa relação mais atualizada com as imagens, ela se dá por essa via de saturação, e isso se deve muito a essa característica das sociedades hipermodernas e tecnocentradas, onde há essa proliferação de dispositivos de captura e de compartilhamento de imagens, e onde nós somos, a um só tempo, produtores e consumidores de imagens. É nesse novo terreno onde elas já não são mais simplesmente representativas, né, ou ocupam um lugar de passividade, mas elas se voltam ativas, furiosas e perigosas, né? Então, considerar essa relação com a imagem que causa um dano já nos coloca próximos dessa teoria crítica da imagem de Mitchell. Então, Mitchell vai perguntar o que querem as imagens, como se as imagens tivessem vida de fato, né? Como se elas nos olhassem, nos julgassem, nos sorrissem, e ele assume para essa indagação um posicionamento ficcional, né? Mas ele assume muito também, em parte, porque acredita-se que nós já estamos fazendo esse questionamento o tempo todo, ou seja, embora saibamos que as imagens não estão literalmente vivas,
a gente acaba reconhecendo nelas uma certa autonomia e um certo poder de afecção sobre nós. Então, interessa saber como é que esse conjunto de imagens ele pode deflagrar esses regimes de poder. E como esse regime de compartilhamento, dessa impregnação, pode afetar a nossa percepção dessas imagens, né? Ou seja, a impregnação é como um feixe de luz que não ilumina a ponto de tornar nítido e visível determinado objeto, mas é uma claridade muito intensa que contraditoriamente vai acabar obscurecendo, né? E o Foucault afirma isso também, que a hipervisibilidade é tão somente uma hiperhipocrisia. E é nesse contexto que eu enxergo o arquivismo como um porto de partida para esses deslocamentos, né? Um deslocamento para o exercício crítico. E por exercício crítico, eu não quero dizer que eu estou extraindo uma verdade dessas imagens, né? Ou indo em busca de uma verdade, senão de uma abertura para novas leituras. Mesmo porque todo exercício arquivista, ele é, em alguma medida, ficcional. Porque ele faz um recorte, né, de uma totalidade para criar uma percepção a partir disso, mas ele não é a totalidade, né? Então ele conta só uma parte da história, ele narra esse pedaço da história. Ainda mais se tratando desses arquivos de artista, né? Que diferente dos arquivos institucionalizados, né? Predefinidos, o arquivo de artista ele não tem esse comprometimento científico, né? Eles são desvinculados da ciência e estão sujeitos a essa qualidade de a esse não especialismo, né? E, em consequência dessas ordenações subjetivas e afetivas. Mesmo dentro das definições do que é um arquivo de artista, as próprias teorias, elas tratam de modo distinto, né? A gente tem o Bourriot, que vai falar da pós-produção, e como a arte reprograma o mundo contemporâneo, e ele vai dizer que essas práticas apropriacionistas e o arquivo, né, inserido dentro delas, elas se dão de uma maneira por essa operação, né, posterior. Ou seja, o artista, a pergunta já não é mais o que eu vou criar de novo, mas o que é que eu vou fazer com isso, que já existe, que já está em circulação. E aí o Foster, ele tece uma certa crítica ao que o Bourriot fala, sustentando um argumento de que os arquivos de artista, eles são tanto pré como pós-produção. Ou seja, o artista que está interessado em adotar, em apropriar em determinado conjunto de objetos, ele está interessado justamente no que aquele objeto tem de incompleto, né? E em que medida ele pode oferecer outros pontos de partida, né? De leitura, que são pontos de partida que se renovam a cada encontro com o público também, né? Então, essas brechas para outras leituras, elas, tomando como exemplo, né, a série dos barcos possíveis, elas se diversificam bastante, ao meu ver, pensando que é um conjunto de imagens muito familiares, né, em quem transita por ali pelo centro da cidade, para quem tem um mínimo de contato com essa linguagem comercial, mas ao mesmo tempo são também barcos. Então, o que se oferece não é uma catalogação estruturada, pré-definida, mas é de fato uma fragmentação dos sentidos, né? É uma abertura para essa leitura poética da realidade cotidiana da cidade. Ter lançado esse olhar, né? Essa perspectiva arquivista sobre esse trabalho, de fato amplia, né? E redimensiona, não proporcionalmente, mas rizomaticamente, né? Atingindo outros lugares, outros campos, às vezes estranhos ao campo da arte.
e vai, de fato, criando conexões e desconexões, conectando o inconectável, né, que são características descritas pelo Foster, por exemplo, a respeito dos arquivos de artista. E uma coisa muito interessante que ele fala também, que eu gostaria de finalizar com isso, é que existe uma intenção de transformar esses espectadores desavisados em debatedores engajados. Então, a produção de um arquivo, de uma poética no geral, mas aqui desse arquivo dos barcos possíveis, ela é um artefato que contribui para a construção do conhecimento, né? É um artefato pedagógico nesse sentido. E essas foram as referências bibliográficas, e é isso. Obrigada.